Houve uma greve este ano no Colégio Pedro II, Sim. que é federal. Tivemos greve em universidades, institutos. Deixou muitos alunos em casa. Isso causou uma grande indignação nos pais, justamente porque tivemos uma situação difícil na pandemia já, com aulas. O senhor é professor licenciado do Pedro II, tem uma filha que estuda no Pedro II e se posicionou. O senhor, na rede social, disse que, como deputado federal, abre aspas, estava contribuindo para mediar a negociação e pressionando o governo para que atendesse às reivindicações. Pois bem, Sim. Se eleito, o senhor vai atender às reivindicações dos professores do Rio de Janeiro? Claro. Vamos lá. Eles dizem que as perdas salariais desde 2019 chegam a 21,49%, segundo o Diese, e querem negociar com o próximo gestor, que pode ser o senhor, para chegar a um aumento real nos próximos 4 anos, superando aí a mera reposição salarial. O senhor vai atender? Claro, na primeira coisa a gente vai chamar para conversar e vai instituir algo que todo trabalhador de carteira assinada tem e que os servidores públicos não têm, que é a database. Nós vamos instituir a database no município do Rio de Janeiro, portanto que faz com que a cada ano, dentro das possibilidades orçamentárias, mas com transparência, com contas abertas para essa situação, nós vamos chamar os sindicatos dos diversos servidores para negociar os reajustes salariais a cada ano. Já que o senhor falou de contas abertas, o senhor é ex-vereador, conhece o orçamento, e aí eu sou obrigado a perguntar para o senhor, que esse é um dos maiores orçamentos, que é o da educação, quanto é que custaria isso, essa proposta que o senhor está dizendo que vai fazer? Então, mas a lógica não é fazer isso imediatamente. É preciso negociar não só com a educação, que tem orçamento público, que tem orçamento próprio. O ganho líquido do Fundeb nos últimos 3 anos aumentou em R$1 bilhão, só para a gente colocar um número na conta, mas significa chamar esses servidores e dizer, dentro do que é possível hoje no orçamento, para que a gente possa chegar dentro do que são os limites, inclusive que a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe, quais são os reajustes que a gente pode fazer isso. A conta do final do ano passado havia de um reajuste linear para o conjunto de servidores, margem disponível com o orçamento do ano passado, de 7,9% de reajuste salarial. Isso já é a margem existente hoje, para que a prefeitura, se quisesse, concederia numa canetada um reajuste imediato sobre isso. Agora, todo tipo de negociação, e a negociação que você citou com o governo federal demonstrou isso, ela pode ser feita ao longo do tempo. Ao longo do tempo em que projeta aumento de receitas da prefeitura, e nós vamos ter que trabalhar no aumento de receitas, aí que eu quero e no chegar aumento das despesas. Para os professores, qual é a sua proposta, então, em quanto tempo ele teria esse aumento para chegar até a reivindicação deles? Não, então, isso nós precisamos sentar para negociar sobre isso. Tudo aquilo que a gente puder fazer com as contas, à medida em que elas se tornarem efetivas, a gente vai fazer para chegar o mais rápido possível na reposição da inflação e numa perspectiva de valorização. Quero dizer algo... isso porque o senhor conhece o orçamento, o senhor sabe os valores. Sim, conheço, mas eu estou dizendo que há um espaço hoje para o conjunto de servidores, com os dados de dezembro de 2023, para um reajuste imediato de 7 ponto alguma coisa por cento. Já no primeiro ano. Esse já existe desde o ano passado. Qual será o número agora em dezembro de 2024? Só lá que nós poderemos apresentar. Mas o que acontece é que aquele limite existente para a Lei de Responsabilidade Fiscal será imediatamente coberto com melhorias salariais para o conjunto de servidores da Prefeitura do Rio de Janeiro. Nós vamos chegar ao limite, que é o limite prudencial. Nós vamos valorizar os servidores. Mas, Edmilson, você sabe muito bem que muitas vezes o que precisa ser feito é carreira, concurso, não é apenas o reajuste salarial que precisa ser feito sobre isso. Portanto, esta conta precisa incorporar uma série de outras coisas que estão nas reivindicações do conjunto de servidores. O senhor teria um mínimo para dar para os professores agora que estão ouvindo o senhor, para os eleitores? Não, hoje nós faríamos imediatamente para o conjunto de servidores, para começar as negociações, o limite que a Lei de Responsabilidade Fiscal permite. Isso significa 7% imediatamente. É porque 7% está muito longe de 21%. Não, mas 21% são as perdas inflacionários. Isso eles querem além disso, eles querem as perdas, mas eles querem ainda eu fui diretor do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, do sindicato que elabora essa pauta de negociações. Significa que eles querem abrir negociações. Agora, você está me pedindo um dado que eu terei em dezembro de 2024 e que terei para apresentar a eles ao longo do tempo como é que a gente faz para repor as perdas inflacionárias. Eu não acho, e ao mesmo tempo de olhar para o conjunto de servidores que tiveram outros ganhos, que tiveram outras coisas, e portanto a conta pode ser e deve ser ajustada. Eu estou dizendo de reajuste imediato.
né, sobre isso, sobre aquilo que a lei de responsabilidade fiscal me permitiria fazer hoje. O que o servidor sabe que eu vou me comprometer é a valorização e o respeito que esse servidor precisa ter, inclusive, principalmente, o servidor da educação sobre isso. Eu só perguntei por isso porque há uma evolução do orçamento Claro. que é acompanhada e que é possível a gente saber hoje um orçamento de educação em torno de 9, 10 bilhões e o Sim. senhor com um reajuste de 21% chegaria a um patamar muito maior. E aí, enfim, aí de onde tirar para onde botar na educação, entendendo sempre que prioridade para a educação. Então, mas vamos falar sobre isso. O que tem hoje de evolução da questão do orçamento da educação? O orçamento da educação no quesito pessoal, se você desconta a inflação, hoje a prefeitura gasta menos com o pessoal descontado a inflação do que gastava em 2020. Esse elemento é um elemento que o Eduardo precisa explicar. E ele tem decorrência exatamente na não reposição da inflação dos salários, do início de fazer contratação temporária de professores para cobrir déficit de professor, que é uma coisa que a Prefeitura do Rio não tinha e agora está se tornando algo habitual na escola. Isso tudo é um elemento que faz com que a Prefeitura gaste menos em educação para liberar verba onde? Muitas vezes em obras que são feitas na véspera da eleição. Esses elementos precisam ser organizados. O orçamento do Rio de Janeiro é um orçamento desequilibrado e pensado só a partir da questão eleitoral. E isso a gente precisa mudar. Falamos de dinheiro, vamos falar agora de qualidade. Qual a sua meta para ensino integral no município? Quantos alunos e prazo para a gente avançar em ensino integral? Nós vamos chegar a 80% dos alunos em horário integral em 4 anos de governo. E para isso nós vamos usar fontes de financiamento, que desde que são a própria questão do orçamento próprio da prefeitura, que tem crescido e a perspectiva de continuidade de crescimento, até a lógica das linhas do governo federal. Hoje nós temos 630 mil alunos, 50%, em torno de 50% integral. O senhor aumentaria então mais 30%. Mais 30% em horário integral. Em 4 anos? Em 4 anos. Tá? E isso vai cumprir parte da meta que estava pactuada há 10 anos atrás. Porque a meta do Plano Municipal de Educação era de que nós já tivéssemos atingido 75% agora. Nós sabemos que não é possível, infelizmente, fazer com o nível... Até porque a gente tem que resolver um outro problema que tem a ver com a questão de investimento pesado na educação, que é a questão das vagas de creches. E este é um elemento que a gente também não pode recuar. Nós vamos chegar lá nas creches. A gente precisa poder avançar para isso. Por isso, as nossas contas hoje é de que é possível, com as linhas de financiamento do governo federal, com o programa e aí é ser da base do governo Lula, entender e ter aprovado lá legislação e financiamento para que a escola em tempo integral seja um princípio da educação brasileira como um todo, me ajuda a ter recursos para que esse tipo de situação aconteça. Nós vamos chegar nas creches, mas eu só quero esgotar esse assunto, principalmente com custos, porque quando nós falamos de ensino integral, e se o senhor está prometendo reajustes, vai pactuar um reajuste, começa com 7%, mas o senhor vai dar os 21%, nessa conta aqui de aumentar para o ensino integral, tem a conta de contratar mais professores. Além do reajuste, o senhor terá gastos a mais com contratações e até mesmo construção de unidades. A pergunta é, tem um valor para isso? Então... Quanto custaria desse orçamento? Nós estamos falando de possibilidades, justamente para trazer para o eleitor o que é possível ou do que queremos. O que queremos, queremos muito, queremos tudo. Mas o que é possível com o orçamento? Então, a nossa lógica que a gente tem trabalhado o orçamento da prefeitura cresceu 42% em 3 anos. E, portanto, cresceu 16% acima da inflação. Ao mesmo tempo, só o ganho líquido do Fundeb, e tem a ver, portanto, com dinheiro que não é dinheiro de impostos municipais, mas o dinheiro dos impostos estaduais e do repasse federal, que vão para a cesta do Fundeb, que a Prefeitura do Rio apropria e pode gastar como dinheiro seu, né? Aumentou 1 bilhão em 3 anos. Esse dinheiro é suficiente para que a gente consiga um ritmo de crescimento da prefeitura, é suficiente para que a gente chegue à lógica de 80%. Até porque significa ampliar as próprias verbas do Fundeb. Todo aluno que vira aluno de horário integral, o Fundeb repassa um valor maior para isso. E, ao mesmo tempo, a linha de financiamento que a presidência do governo Lula apresenta para o horário integral significa ampliação dos repasses para o horário integral
e, portanto, para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Portanto, é absolutamente possível, com o crescimento do orçamento que está sendo feito aqui, com o aumento do Fundeb, com a linha de financiamento de educação em horário integral, chegar a 80% em 2028. Nós estamos falando em ampliar alunos de ensino integral, vamos falar de ampliar, então, para as creches. Qual é a sua proposta em termos de creche? Nós temos dois números, pelo menos, um dizendo da Defensoria Pública, que chega a 17 mil crianças fora, e o outro da Secretaria de Educação, dizendo que são em torno de 13 mil crianças. Qual a sua proposta na prática? Para quanto o senhor vai chegar, em quanto tempo? Então, vamos lá. A questão das creches, hoje ela tem relação direta com a questão do número de creches em vagas públicas para as creches, que são as creches mantidas pela própria prefeitura, e das chamadas creches conveniadas. O que, na verdade, a atual prefeitura fez ela, na verdade, colocou aquilo que é uma política complementar, que não deve acabar e não tem condições de acabar nesse primeiro momento, que é a questão das creches conveniadas, e sobre isso é preciso maior fiscalização, como a única política de expansão de vagas. É preciso programar a expansão de vagas de creches públicas, enquanto as creches conveniadas se mantêm como aquele elemento para garantir aquilo que a prefeitura não consegue fazer sobre isso. Mas ao longo do tempo o senhor quer acabar com as creches conveniadas, enquanto o senhor chegaria não há em vagas? previsão de acabar com as creches conveniadas, porque elas precisarão continuar a ser um elemento de complementação da questão do direito às crianças à creche durante muito tempo ainda, infelizmente. Mas para que a gente consiga, como as creches conveniadas também não são capazes de absorver a nossa demanda, e nem queremos isso, porque nós entendemos que a creche pública ela é aquela que deve ser um investimento público efetivo sobre isso, e a creche conveniada ela presta um serviço importante nas áreas onde o município tem menos condições de atender e onde o município tem que investir com recursos para essas creches conveniadas, mas também com fiscalização, também com formação para isso tudo. Vou puxar o senhor para as vagas de novo para a gente puxar propostas para o eleitor. Nós queremos reservar, especificamente do ISS da prefeitura, algo em torno de 2% já no primeiro ano, para chegar a 5% do ISS ao longo de 4 anos, num fundo que chama Funcreche. Este fundo é um fundo específico para a construção, reforma e ampliação das vagas públicas para esse processo. Isto significa que a gente vai ter um planejamento que vai ampliando o número de salas de aula, de creches e de vagas progressivamente, para que a gente possa zerar a fila de 4 a 5 anos que tem a ver com a pré-escola. Já no final do primeiro ano do mandato, essas vagas elas não são tão grandes quanto isso, e que nós possamos chegar em 2028, 2029, zerando a fila das 13 mil vagas, que é a conta que a prefeitura chega. Lembrando sempre que 13 mil vagas nós teremos crescimento sempre de ano Sim, a mas ano. A lógica do crescimento no Rio de Janeiro, por conta do crescimento demográfico, não é uma explosão demográfica nesse momento que a gente está vivendo. É a perspectiva de que você tenha esse número de crianças fora da escola, que precisa ser colocado o mais rapidamente possível, é direito da criança. A prefeitura está pagando 2 bilhões de multa, vai ter que pagar 2 bilhões de multa por conta de um processo dela não demonstrar que, de fato, ela tem política para a solução desse problema. Isso vem desde 2009. Sim, exatamente, mas há uma multa que ela tem que pagar. Essa multa, de fato, ela tem que ser dinheiro revestido à própria construção de creche. A prefeitura precisa ter política. Se ela está pagando, é que ela não está demonstrando que está ampliando esse tipo de elemento que está colocado aqui. Então, portanto, o que significa, neste ponto de vista, a questão das creches? Creche é direito da criança, creche é direito da mãe trabalhadora, mas primeiro é um direito da criança. Se você reserva esse dinheiro do ISS, você permite que a sociedade possa saber, inclusive a própria justiça, quantas creches e quantas salas a gente vai planejando fazer sobre isso. Fechando a sua proposta, teremos no primeiro ano, então... No primeiro ano, vamos zerar a fila de 4 a 5 anos, que é de pré-escola, que é uma fila menor. E no final de 4 anos, numa proporção de 25% a cada ano, a solução dessas vagas, das 13 mil vagas que estão colocadas nisso. Enquanto isso, nós temos as creches conveniadas para ir suplantando aquilo que é demandas pontuais colocadas em cada lugar.